Olá, você está no Justiça Seja Feita, o canal oficial da defesa de Hélio Gueiros Neto, acusado da morte da esposa Renata Cardingueiros em maio de 2015, em Belém do Pará. Eu sou Andréa Cunha, jornalista, e estou aqui para mediar essa entrevista com as perguntas mais frequentes e incisivas pedidas por vocês nas redes sociais da defesa do Hélio. O nosso objetivo aqui é esclarecer com transparência pontos importantes desse processo, baseado nos fatos e nos laudos oficiais. As perguntas chegaram até nós através da caixinha de perguntas do Instagram, que é o @Justiça Seja Feita. E eu quero apresentar quem está aqui comigo, o próprio Hélio Gueiros Neto, o advogado de defesa, doutor Roberto Lauria. Doutor Hélio, obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Doutor Lauria, eu quero começar com o senhor. Tudo bem? O senhor já tinha visto, já tinha participado de algum caso em que um parecer particular tenha mais peso que laudos oficiais do IML? Há uma explicação para isso? Você foi muito feliz em destacar o ineditismo deste processo. É o que você disse. Em regra, é facultada às partes produzirem contraperícia. Só que, obviamente, que o que instrumentaliza a ação do Estado são as perícias oficiais. E, neste caso, curiosamente, nós não temos só uma perícia, como é costumeiro nos processos de homicídio, que eu já atuei ao longo da minha carreira. Você tem um laudo necroscópico por parte do Centro de Perícia Renato Chaves e a família poderia, no futuro, recorrer a uma exumação ou alguma outra forma de contraperícia. Neste caso, é algo completamente diferenciado. Nós temos 5 laudos produzidos por peritos oficiais, sem nenhuma contestação, diagnosticando a causa da morte como hemorragia interna, ou seja, uma morte natural. E nós temos aí sim um parecer produzido por 2 médicos que nem tocaram no corpo da vítima. Isso, para mim, é a apoteose da ilegalidade nesse confronto, nesse alegado confronto de provas. Os médicos do Centro de Perícia Renato Chaves examinaram o corpo da jovem Renata. Os 2 médicos da família não examinaram e concluíram por presunção. E é esse confronto probatório que querem que a sociedade venha a destrinchar. Isso é inadmissível. Hélio, você como acusado e também como advogado, te espanta isso a cada etapa que esse processo tem avançado? Sem sombra de dúvidas, né? Até porque quando a gente está nessa condição, a gente começa a fazer uma série de pesquisas, né? Eu não encontrei um caso na justiça brasileira que seja pelo menos parecido com o meu. Quer dizer, as coisas que alegam em relação a mim, que eu tive facilidades ou impunidades em função de ser neto do meu avô, do meu finado avô, é absurda, né? Porque, na verdade, se isso conta alguma coisa, é contra, não a favor. Você nem sabia que estava tendo Ao essa longo investigação disso e a tudo, exumação eu nunca acabou. tomei conhecimento de absolutamente nada. Você me permite, Hélio, te interromper para trazer um dado que eu sempre disse. Uhum. Curiosamente, há uma familiar da Renata que faz um movimento contrário e ela insiste em dar ênfase e dizer neto de governador, como se isso colocasse em suspeição a credibilidade do Centro de Perícia Renato Chaves. Primeiro, isso é uma gigantesca violência à história, à credibilidade dos profissionais do Centro de Perícia Renato Chaves. Agora, o mais incrível, quando fizeram a exumação, que é uma prova requisitada pela família, Sim. em que os peritos atestam a toda sorte que essa jovem, lamentavelmente, morreu de causas naturais, o Hélio nem sabia, senhoras e senhores, o Hélio nem sabia que estava sendo realizada essa prova. Então, isso é a afirmação incontestável que não haveria como ter manipulação, a uma, porque o Centro de Perícia Renato Chaves não merece uma afronta dessa, um desrespeito desse, e a duas, porque foi produzido
na completa insciência do senhor Hélio. E há da parte da família da Renata algum tipo de processo contra o IML por conta dessas alegações? Que eu saiba, não. Eu acho até que caberia, lamentavelmente, dizer isso aqui, caberia até o contrário. Porque cada vez que se fala desse processo, se põe em descrédito a respeitável história do Centro de Perícia Renato Chaves. Agora, deixa eu te dar um dado, sem me alongar Sim. muito, que eu acho interessantíssimo. Vamos lá, trazer essa retórica aí, não, porque ele é neto de governador, ele pode ter influenciado aqui e ali. O primeiro médico que inocenta Hélio foi horas após a morte de Renata. Quem era esse médico? Ninguém sabia. Correu-se para a Unimed da Doca, com ela ainda com vida, para tentar ressuscitá-la ou aplicar a terapia, salvá-la a todo momento. Foi essa a primeira reação. Quem era o médico que estava de plantão? 10, 20 médicos, não sei. O primeiro, que era um socorrista, um intensivista, acredito eu, que deu o socorro à Renata. Então, foi um sorteio da Unimed, senhores. Na rotatividade de profissionais de plantão da Unimed, um deles atende a Renata, detecta que, lamentavelmente, ela evoluiu a óbito, mas atesta uma palidez profunda, sugestiva de uma hemorragia interna. Por quê? Porque ela não tinha nenhuma lesão externa no corpo. Eu sempre digo, este médico foi o primeiro a absolver Hélio Gueiros Neto. Ele diz, o corpo dessa jovem estava intacto. E eu posso desafiar esses gênios que estão do outro lado na acusação, que me provem como eu produzo uma hemorragia interna sem produzir lesões externas. Se ela tivesse sofrido uma violência física, um espancamento, uma esganadura, um estrangulamento, Ele qualquer tinha visto, meio, né? Já lá ela primeiro. teria sinais no corpo, porque, como eu sempre digo, o corpo da vítima fala. O corpo da vítima é a principal testemunha desse processo e ela, todas as vezes que falou, disse que Hélio Gueiros era inocente. Agora, doutor, os recursos eles têm sido indeferidos, né? Um deles, o acórdão até confundiu informações dos autos, tratando o parecer contratado como se fosse os laudos oficiais do IML. O senhor acredita que, por se tratar de uma acusação tão séria, que é o feminicídio, né, que mata cerca de 4 mulheres por dia no Brasil, isso pode influenciar como os recursos estão sendo recebidos e analisados, ou os recursos não estão sendo nem analisados? Eu peço até perdão pela metáfora que eu vou fazer, mas sou cristão, sou católico e recentemente, toda Páscoa, eu assisto o filme da Paixão de Cristo. Em um momento, eu como operador do direito, como advogado, um momento clássico que sempre me toca é ver ao final como Pôncio Pilatos lava as mãos diante do sacrifício de Jesus. É o que eu reproduzo nessa petição, inclusive eu reproduzo essa expressão. O que eu estou vendo é o judiciário lavar as mãos e entregar para o cidadão jurado, que não necessariamente precisa ter formação em direito, pode ser qualquer pessoa do povo, formada ou não em direito, dirimir a causa-morte da jovem Renata. Isso é um completo absurdo à luz do processo penal. O processo penal permite que, na dúvida, você mande alguém a júri, mas na dúvida da autoria. Não da materialidade, né? Só para você ter uma ideia, o jurado leigo vai ter que dizer qual a causa-morte da Renata. Se valem os 5 laudos oficiais dizendo que ela morreu de causas naturais ou o parecer de quem nem tocou no corpo dela, porque o judiciário, nesse momento, está lavando as mãos. Quando, na verdade, pelo Código de Processo Penal, a materialidade tinha que ser dirimida pelo Poder Judiciário. É isso que eu estou cobrando. Me tragam aqui a certeza de que ela morreu de causa-morte, de que foi matada, foi assassinada, e aí sim alguém pode ser levado a júri. Enquanto eu tiver laudos científicos, periciais, atestando que ela morreu de causa de morte natural,
eu não posso mandar Hélio Gueiros a júri. Bom, eu vou jogar aqui um comentário que é recorrente nas redes sociais, ver se o Hélio se sente à vontade para responder, ou então o advogado pode A gente está aqui responder. para responder Vou tudo, responder, né? né? Diz o seguinte, Hélio, muita gente comenta, tá? Que quem não deve, não teme. Então, se você é inocente, por que recorrer às instâncias superiores em vez de ir direto ao júri popular? Gente, ele falou no juridiquês, eu vou falar no português claro. Materialidade é o que levou uma pessoa à morte. E autoria é quem matou. Quem matou uma pessoa leiga, e eu não estou falando assim, o grande público não sabe o direito, mas pode vir a saber dizer quem matou alguém, através do que é apresentado no processo. Agora, a materialidade, ou seja, o que levou aquela pessoa a morrer, é uma coisa técnica. É um médico, nesse caso em específico, quem tem que dizer o que levou ela a morrer. E os médicos o fizeram. 5 laudos atestam pela morte natural da Renata. Então não sou eu quem digo que eu não matei a Renata. Eu reafirmo, eu não matei a Renata. Agora, quem diz isso, como é uma frase muito boa que o Lauria usa, é o corpo dela e, além disso, os laudos que foram exarados, feitos ao longo de todo esse processo que percorre já, entramos no 11º ano dele. Tá? Então, é um verdadeiro absurdo. Eu mesmo, que sou advogado, não tinha, ao início desse processo, como não consigo não tendo conhecimento técnico para falar de perícia médica, imagina uma pessoa que não está na minha situação, que não tem o interesse que eu tenho no caso, analisar essas provas. E se você me permite, só para completar, júri não é uma escolha. Não é eu quero, eu não quero participar. Júri só deve participar aqueles que tenham provas suficientes de que praticaram um crime. Quem não tem em seu desfavor essas provas, como no caso do Hélio Gueiros, que tem provas que reafirmam a morte natural da jovem, não deve participar de um tribunal do júri. É o que está escrito no Código de Processo Penal. Então não é uma escolha dele querer ou não participar, é um direito dele, como inocente, provado inocente, não participar. Agora, doutor, tem alguma novidade no processo que a gente pudesse falar? O senhor entrou agora no começo de abril com o habeas corpus, não é isso? Qual é o pedido que a defesa está fazendo? Talvez seja muito difícil, num papo menos coloquial, esclarecer essa questão procedimental, mas veja você, nós estamos a todo momento num impasse. E nós, até aqui, eu peço perdão ao público, estamos sendo repetitivos, mas está claro que nós temos um impasse. Nós temos 5 laudos oficiais, como repetidas vezes eu falo, e eu tenho, de outro lado, um parecer. Eu tenho, de um lado, uma tonelada de prova concreta, substancial, e, de outro lado, eu tenho uma folha de papel assinada por 2 pessoas que nem tocaram no corpo. O Poder Judiciário do Estado do Pará, 1º e 2º grau, dizem que eu tenho uma dúvida probatória e que, por isso, ele teria que ir a júri popular, porque, alegando o indúbio pro réu, que já foi, de certa forma, até repudiado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ele vá a júri. Notem um detalhe, cidadão. Ninguém quer mandar o Hélio a júri porque ele é culpado. Quem diz que quer mandar ele a júri exorta a dúvida. Então, a dúvida acompanha o Hélio a todo momento, segundo quem acusa ele. Quem faz a defesa dele diz, olha, eu não tenho dúvida. Eu tenho um juízo científico de certeza de um lado e um achismo do outro. Isso não é capaz de provocar dúvida em ninguém. Qual é o impasse jurídico? Quem tem que dizer isso é o Poder Judiciário e não o cidadão jurado. Quem diz isso? O artigo 413 do Código de Processo Penal, que fala que, na certeza da materialidade, é que eu mando alguém a júri.
E é este juridiquês que nós estamos brigando para ser aclarado. Quando nós batemos as portas do STJ, num primeiro momento, o STJ quase que disse, ora, não posso eu, STJ, um tribunal superior, dirimir esse conflito aí embaixo. Quem deveria tê-lo feito teria que ser o Tribunal de Justiça. E é o que nós estamos agora pedindo em habeas corpus, que o STJ anule essa decisão de pronúncia e determine que o tribunal venha dirimir, sim, essa questão de materialidade, que é a quem cabe fazê-lo ao fim e ao cabo. É recomeçar o processo, então, né? Anular o que já aconteceu. Exatamente. Sim. Se quiser discutir quem é o autor desse crime, que faça uma investigação criteriosa, porque essa investigação que iniciou, ela já foi dita que ela só conspira em favor da inocência do Hélio Gueiros. Ok. Hélio, apesar de você já ter falado, mas muita gente tem muita dúvida em relação ao dia da morte da Renata. Eu queria que você explicasse para a gente, falasse um pouquinho, né, como foi esse dia de vocês, vocês haviam discutido, estava tudo bem entre vocês, o que aconteceu, quando que ela começou a passar mal? Foi um dia absolutamente normal na vida minha e da Renata. Até, obviamente, quando não foi. Nós acordamos, saí para trabalhar, ela também. Nos encontramos na academia, na hora do almoço. Depois, ela seguiu, eu acho que ela tinha uma consulta médica, inclusive, naquele dia. Mas não posso ter certeza absoluta. Por volta das 6, 7 horas da noite, voltei para casa, jantamos juntos, fiquei assistindo um pouco de televisão e por volta das 10, 11 horas da noite nós fomos dormir. Quando, ao longo da madrugada, por volta de 1h30, 2 horas da manhã, eu sou acordado com o que eu entendia ser um ronco muito forte. Tentei acudi-la, acordá-la, né, de alguma forma, porque eu achava que era um ronco muito forte, quando na verdade eu vi que ela não despertava. E imediatamente eu liguei para a mãe, que morava próximo, muito próximo a gente, um quarteirão da nossa casa, para que a gente juntos levasse ela ao hospital, tá? Em minutos ela chegou e nós o fizemos. É uma absurda falácia, uma mentira. Tudo isso que a família aposta que eu não abri porta, que eu não fiz isso ou que eu não fiz aquilo, que eu tomei como surpresa um eventual suspiro da Renata. Nada disso nunca aconteceu. O desespero era grande e estava tomado por todos nós, isso é verdade. Estava você, Eu, a a mãe. mãe e o irmão, tá? O desespero em todos nós era grande. Agora, em momento algum houve surpresa, houve qualquer coisa. Nós só queríamos a prontidão de levá-la até a Unimed. E foi o que nós fizemos. Tá, tem uma pergunta aqui de uma internauta, da Jéssica Nascimento. Ela te pergunta por qual motivo houve o aditamento do BO e numerações diferentes em horários diferentes. A família sempre te acusa, né, de ter 2 BOs. Tente você fazer 2 boletins de ocorrência em relação ao mesmo assunto. Você não vai conseguir, tá? Mas vamos lá. Para que houvesse o exame correto do corpo da Renata e a gente soubesse efetivamente o que tinha acontecido com ela, precisava fazer um boletim de ocorrência. Quem te orientou nisso? Esta Foi o próprio médico? informação foi me dada na Unimed, tá? Então, a partir dali, eu fui com o meu pai uma única vez na delegacia fazer uma única vez a informação do falecimento da Renata, tá? Este aditamento que houve não fui eu quem fiz, foi a autoridade policial quando do pedido da remoção do corpo dela para o IML. Eu nunca fiz 2 boletins de ocorrência. Ok, Hélio. Bom, já são... Se você me Deixa eu falar. permite só Fique à complementar vontade, sim. esses fragmentos de informação que só inocentam o Hélio, por que que ele teve que fazer esse boletim de ocorrência? Isso eu falo até à vontade, porque nem era advogado dele à época, só conhecia, tinha amizade.
Quando ele foi na Unimed e ela evoluiu a óbito, cada vez que uma pessoa evolui a óbito com um médico que não a acompanha, que não vem com histórico diagnosticado até aquele momento, o médico não dá atestado de óbito. E sem o atestado você não pode promover o sepultamento, claro. O próprio médico orienta, faça um boletim de ocorrência. Na delegacia vão lhe encaminhar para o exame de verificação de óbito feito pelo Centro de Perícia Renato Chaves. E foi o que ele fez. Essa não é uma atitude de quem não tem medo da verdade, né? Como o Hélio nada temia naquele momento, foi o que ele fez. Talvez ali um criminoso, um autor de um crime, tentasse corromper um médico particular a dar um atestado de óbito, porque sabia-se que o exame de verificação de óbito ia abrir o corpo e revelar a verdade. Em momento algum, Hélio Gueiros hesitou disso. Ele fez o boletim de ocorrência, foi encaminhada à perícia e lá a perícia de verificação de óbito atestou a verdade, que lamentavelmente Renata morreu de causas naturais, uma enorme concentração de sangue na região abdominal provocada por um aneurisma de uma artéria importante. Ok. Hélio, já são quase 11 anos, né? Você falou ainda agora, já entramos no 11º ano. E você sendo acusado, né, pela morte da sua própria esposa. Dá para dimensionar o que você sofreu nesse período todo? Você Não. consegue? Não tem dimensão. Não tem dimensão. A tua vida acaba, ao longo desse processo ainda tem isso, tá? Foi feita uma vasculharam absolutamente tudo, tá aqui o doutor Lauria que não pode me deixar mentir. Tudo na minha vida, pessoal, profissional, contas bancárias, dados telefônicos, meus, da minha família, de amigos, todos foram quebrados de sigilo bancário, só o meu, né? Mas telefônico de algumas pessoas, entendeu? Nada foi encontrado. Beleza, tudo bem. Isso não é o satisfeito. Aí surgem todas as acusações e o repúdio e o linchamento virtual que eu sofro, né? Este não é só virtual, ele também tem o social, não é verdade? Sim. Então eu não consigo me relacionar, eu fiquei com dificuldade de trabalhar, se não fosse o apoio da minha família, eu teria realmente me afundado numa profunda depressão. Porque as pessoas só falam, e a família dela? Pô, tudo bem, mas e eu que sou inocente? Sim, porque as pessoas acham que eu sou mentiroso. Não, eu não sou mentiroso. Eu sou inocente. E se fosse você acusado inocentemente? Você não queria um pouco de solidariedade? Graças a um bom Deus, no qual eu tenho absoluta fé, eu estou conseguindo, a duras penas, me reerguer. Estou tentando retomar a minha vida. Mas eu confesso que não tem sido nem um pouco fácil. Imagino. Doutor Lauria, o caso ele ficou por 4 anos em segredo de justiça, né? Isso. Mas a família foi para a imprensa e deu várias entrevistas. Você acha que isso contribuiu para esse julgamento social que o Hélio sofre? É sempre muito difícil nós pautarmos as defesas daqueles processos que a gente sabe que há um acolhimento de mídia, né? Hoje, lamentavelmente, por esse momento social do nosso país, o feminicídio tem sido algo recorrente, vem acontecendo com certa frequência, com requintes de crueldade, de um domínio do macho sobre a fêmea que insiste-se ainda em persistir, algo absolutamente ignorante. Então, essa pauta ela é sempre muito palatável, né? Não, e eu diria, ela sempre tem uma adesão, um acolhimento, né? Então eu acho que, lamentavelmente, esse assunto acaba entrando nisso, na pauta do dia. E ele é um atual que eu te diria até com muita dor por estar vendo o que está acontecendo na sociedade, crescente, porque você fica assustado com os episódios que você vê. E aí, nesse momento, o que é que acontece? Há sempre, de um lado, um discurso de dor, de sofrimento, que é um discurso que você tende a abraçar por um sentimento de cumplicidade,
E, do outro lado, o único discurso que nós podemos ter de ciência, de técnica, de direito a favor de um inocente. É óbvio que, se eu falar de dores, eu sei o quanto a vida do Hélio ficou traumatizada. Eu lembro de uma passagem que um jornalista virou para ele e disse: "Ora, por que você nunca mais casou?" Ele disse: "Ora, imaginem a minha dificuldade de me relacionar quando eu tenho que conhecer a família da namorada levando laudos para provar que eu sou inocente." Então, imagine, é uma realidade assim. E isso eu não estava nem exagerando, tampouco mentindo. Real. Isso de fato aconteceu. E até hoje, quando eu pretendo e quero me relacionar com alguém, eu convido a analisar todas as provas do processo. Não só os laudos, mas os depoimentos de todos os peritos que fizeram em juízo atestando pela morte natural da Renata. E só para complementar, bem colocado, Hélio, vejam o nível do nosso debate. Eu tenho do lado uma dor imensa e que a gente respeita, claro, sempre respeitamos ao longo da instrução, a família da Renata, está aí a história do processo a contar. De outro, argumentos científicos. Aí olha o nível do debate. Eu acho que o Hélio Gueiros matou. Por quê? Porque ele carregou ela assim. Eu acho que ele matou, porque quando ela respirou, ele ficou surpreso. Eu acho que ele matou. Um dia desse, uma pessoa disse: por que ele chamou a mãe dele? Por que ele não chamou o SAMU, a mãe dela? Até esse tipo de questão. Olha, você chama a mãe que mora para levar contigo ao hospital e a pessoa questiona. Aí o que é que eu digo em contrapartida? Enquanto o Hélio é culpado porque ele carregou ela no ombro, eu digo, ele é inocente porque tem um perito ou um médico que olhou para o corpo dela e disse: ela não tem lesão e ela tem hemorragia interna. É impossível você ter uma hemorragia interna sem sofrer lesões externas, se não for por um rompimento, alguma artéria, uma hemorragia interna provocada por um rompimento de artéria. Então é esse o nível de debate. A dor alimenta argumentos pequenos como prova de que Hélio é culpado e tenta apagar argumentos científicos provados de inocência. Tem um outro comentário recorrente nas redes sociais que diz o seguinte: Hélio, por que você não expressa tristeza quando fala da Renata? Os momentos de tristeza que eu tenho em relação à Renata são meus. Não de mais ninguém. São 10 anos, mas ao mesmo tempo também a família dela tratou de manchar a memória que eu tenho dela, dado tudo aquilo que diariamente uma tia que nunca esteve presente na vida da Renata fica falando todas as mentiras e as inverdades que aconteceram. A dor da perda é muito grande, mas ela é minha e de mais ninguém. Respondido, né, Hélio? Tem a pergunta aqui do Henrique Coelho. A Renata tinha algum histórico de doença que poderia levar à morte natural? Não tinha, mas o aneurisma é uma doença silenciosa. Na verdade, não é nem sequer uma doença, né? É uma má formação. Então ele não dá... exatamente, ela não dá avisos. Ela não dá avisos, ninguém fica doente. Você tem um rompimento de um que pode ser fatal ou não. Exatamente. Temos sem número de casos na história da medicina. Hélio, como você recebeu a notícia de que o corpo... Inclusive, se você me perdoa, até para aclarar bem para esse cidadão, eu já vi argumentos do tipo: mas ela fazia academia, como é que ela podia ter um aneurisma? Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive um amigo do meu pai que estava jogando futebol conosco. E ele teve um AVC, um acidente vascular, né? Que é a mesma coisa de um aneurisma. E saiu do campo para o hospital, e do hospital ele não saiu mais. Então, uma pessoa pode ser jovem e ter um aneurisma ou um rompimento de uma artéria importante. Uma pessoa pode ser atleta, ter boa alimentação, não ser obesa.
todos os bons cuidados que você pode ter com o corpo e ter uma deficiência congênita de um aneurisma que venha a romper uma artéria importante e provocar uma hemorragia interna. Então a gente já respondeu aqui a pergunta da Rita Carvalho, que estava perguntando se os peritos definiram a causa da morte. Sim, né? É só para deixar bem claro a essa ouvinte aí, essa participante, essa internauta, eu sou do tempo do ouvinte ainda, né? Eu sou da antiga. Mas que não foi um perito num único caso. Foram 5 médicos em momentos distintos. Isso é que eu acho mais relevante. É o médico da Unimed, é o médico que fez como é que chama? Não, mas antes do necroscópio teve lá a verificação de óbito, que foi essa, que foi no mesmo dia que o Hélio foi encaminhar, levá-lo. Foram os médicos que fizeram a perícia de exumação e os médicos que fizeram o histopatológico, que é um exame laboratorial que certifica os demais. É um complemento, exame macroscópico, exame microscópico. Então, 5 peritos em momentos distintos, que não se conhecem, não interagiram, não dialogaram e têm a mesma conclusão. O senhor falou dos 2 médicos, né, que lançaram esse parecer. Agora, o senhor bem pontuou que eles não tocaram no corpo da Renata. Por que não podiam? Porque eles não quiseram tocar. Isso que é o mais grave, porque não quiseram tocar. Eu estava na audiência, esses médicos foram trazidos pela família quando da necrópsia da exumação. Só para que fique claro, e me perdoem aí os juridiquês, mas exumação é quando você retira o corpo lá da sepultura e o encaminha ao centro de perícia. Aí, após a exumação, fizeram uma necrópsia, uma perícia no corpo da vítima. Nesse momento, estava na sala os 2 médicos contratados, foi facultado a eles acesso, inclusive isso está muito bem dito pelos peritos oficiais do Centro de Perícia Renato Chaves. Senhores, por favor, fiquem à vontade, médicos trazidos do Rio de Janeiro, fiquem à vontade, podem perguntar, participar. Não faço questão, alguma coisa do tipo, enfim, eu não estava lá. A perícia foi feita exclusivamente pelos 2 médicos que prestaram depoimento na justiça e tem um que diz, olhando nos olhos da juíza, e diz a frase: eu não tenho coragem de dizer que essa moça morreu por asfixia mecânica. Ele afirma que ela morreu por morte natural. E os 2 peritos lá ficaram como plateia, somente assistindo. E ao final, sem tocar no corpo, dão um laudo contestando a perícia de exumação. Me parece até uma deslealdade médica ali, porque Inclusive, se estivessem todos juntos, eles poderiam ter interpretação diferente, mas não estavam juntos na necrópsia. Inclusive, Lauria, desculpa, até tentei te interromper, mas inclusive também na audiência de instrução, estes mesmos parecistas que fizeram essa suposição, falaram que era suposição. E que, caso a juíza não entendesse conveniente, retirasse do processo. Isso está gravado, isso está na nossa rede social também. Não fomos nós que produzimos o vídeo. Isso é um depoimento dele para a Justiça do Estado do Pará. E hoje isso é visto, né, como prova, né? Pelo menos para a família, né? E se você vai me perdoar, mas eu não sei qual foi a intenção dessa ausência. Porque se ele toca no corpo da vítima e faz uma perícia, ele tinha a obrigação de trazer dados científicos. A partir do momento que ele não toca e faz uma suposição, porque essa expressão ele disse em audiência, eu supus, ele até usou essa, eu deduzi, no momento que ele não toca, me parece estratégico para poder supor mais adiante. Porque quem tocou no corpo da Renata, teve que atestar cientificamente as suas conclusões. Quem não tocou, ficou fácil discordar, né? Hélio, como você recebeu a notícia de que o corpo da sua mulher havia sido exumado? Foi nesse momento que houve uma ruptura entre as famílias? Não. Não. Eu não tomei conhecimento sequer da exumação. O rompimento das famílias se deu muito antes disso.
no momento em que a mãe da Renata proibiu que a minha mãe fosse até o apartamento onde nós morávamos para retirar os meus pertences. E você tentou falar com ela? Tentei e ela disse que era isso mesmo e que não, que a entrada da minha mãe estaria proibida. Para mim, para eu fazer isso, era muito doloroso. Porque as pessoas acham que a gente não sente dor. Eu sinto dor. Então, para mim, era muito doloroso. Eu não queria retornar naquele local. Antes Como disso, nunca retornei. antes disso, o relacionamento era bom entre você e Sempre a foi família? muito bom. Eu, inclusive, era o advogado da mãe dela. Tá? Vocês romperam Sempre todos foi os muito laços, bom. então. A partir do momento que ela não quer ter contato com a minha família, tá muito claro para mim que houve um rompimento. Mas, veja muito bem, em momento algum, da nossa parte, pelo menos, havia um mal-querer ou um distrato em relação a elas. Entendemos que era apenas um espaçamento. Sim. A dor do luto. Tudo bem. Quando eu fui surpreendido em dezembro daquele ano, mais precisamente às vésperas do Natal, eu tomei conhecimento que a morte estava sendo investigada. E ainda assim, veja bem, dezembro de 24, eu não sabia sequer da exumação, mesmo quando... Dezembro de 2015. Desculpa, 24 que eu tô já zonzo nas coisas. Dezembro de 2015. Eu não tomo conhecimento sequer da exumação. Eu apenas tinha que prestar, tá aqui o doutor Lauri é um advogado, que não era o advogado do caso, até porque eu nem sequer fui acompanhado de advogado. Nem sabia que precisava de um. Perfeitamente. Não tinha porquê. Até então, era um esclarecimento a respeito da morte. Sabe-se lá o que eu tinha que esclarecer, mas fui lá. Prestei os esclarecimentos. E ali você ficou sabendo que estava sendo investigado, não? Eu falei que... Sim, que estava sendo investigado, sim, mas não da exumação. Apenas que estavam ocorrendo um processo e que seria feito um laudo de eventual que o juiz pudesse deferir, etc e tal, papapá. Quando, na verdade, a exumação já tinha acontecido, o laudo já tinha sido feito, atestando por morte natural, e eu não tinha conhecimento de nada, nem a mim foi facultado o direito de acompanhar a exumação, que era um direito meu. Era um direito meu. Eu tinha que ter sido comunicado, eu tinha que ter sido citado, eu tinha que ter sido tudo. E nada disso me foi concedido. Isso é uma coisa que eu nunca consegui processar e entender. Tiveram todo o tempo do mundo para investigar a morte de Renata, a completa revelia de Hélio Gueiros. Então, dizer agora que Hélio Gueiros, neto de governador, teria influenciado por isso ou por aquilo, não é verdade. Tiveram todo o tempo para investigar a morte de Renata e não chegaram a passar do quê? De que ela morreu de causas naturais. Não satisfeita, trouxeram 2 médicos do Rio de Janeiro para o estado do Pará, que fizeram questão de ficar como ouvintes na necrópsia da exumação, que fizeram questão de não tocar no corpo, justamente para que cientificamente pudessem depois tentar opinar, supor no seu parecer. Então, isso é uma verdade incontestável. Investigaram, sim, a trágica morte de Renata e não conseguiram passar da prova de que Hélio Gueiros Neto é inocente. Tem uma outra pergunta aqui da Jori Moraes. Ela diz assim: explique essa história de um monte de laudo. Existe um novo laudo que deu asfixia? No dia do lamentável óbito, Renata foi para a Unimed. Eu considero isso um laudo, porque eu tenho um médico dando o atestado, não um atestado de óbito, mas uma espécie de um boletim de atendimento onde ele atesta que Renata tinha uma palidez intensa, sugestiva de hemorragia interna e nenhuma lesão no corpo. Logo em seguida, Hélio Gueiros, fazendo o que é correto, faz um boletim de ocorrência e leva a Renata para verificação de óbito, segundo o laudo.
Verificação de óbito atesta hemorragia interna, grande concentração de sangue na cavidade abdominal. Ali eu já tenho 2 fontes de provas de que Renata morreu de causas naturais e não teria o quê? 72 horas do óbito. Passou-se um tempo que eu não vivi processualmente, mas a família teve necessidade de exumar o corpo e fazer uma necrópsia pós-exumação, porque não estava satisfeita com esses exames. Foi feita a exumação, retiraram o corpo da sepultura, levaram ao centro de perícia médica, lá fizeram a necrópsia após exumação. Dessa necrópsia participaram 2 peritos oficiais que manusearam o corpo da Renata e atestaram de igual forma que a causa-morte foi hemorragia interna produzida por um aneurisma. Os 2 médicos da família ficaram como assistente, não tocaram no corpo e aí deram um parecer informal. E todo esse material passou por exame microscópico, que é o chamado histopatológico, que é o que eu considero o 5º laudo, que atesta a causa-morte, hemorragia interna de causas naturais. Ou seja, então não são existe esse 5 novo laudos em momentos distintos, todos produzidos. Registrem, por favor, senhores, antes de Hélio Gueiros saber que ele estava sendo investigado pela morte de Renata. Já tira qualquer possibilidade de manipulação, Não né? tinha como. Uhum. Isso está dito pelos médicos, por todos. Hélio Gueiros, quando soube que ele era alvo de uma investigação, já tinham sido produzidos todos esses laudos, que são as maiores provas a favor da inocência dele. Hélio, tem uma pergunta aqui para você. Se você acredita que o seu sobrenome, ele pesou para transformar esse caso em um escândalo público? Com toda certeza, o fato da minha família ter participado da vida pública do estado do Pará e o momento em que vivemos e vivíamos e vamos viver daqui para sempre, porque é uma coisa que precisa ser combatida, sim, o feminicídio. Agora, me enquadrar nisso está absolutamente equivocado, porque eu nunca fui um feminicida, nunca fui um agressor, nunca fui absolutamente nada disso que colocam a minha pessoa. Sim, isso tudo conspirou a possibilidade de tornar e ganhar uma magnitude a qual ganhou, né? Hélio, qual é a tua expectativa daqui para frente? Eu espero, e isso eu venho dizendo já há alguns anos, que uma boa alma debruce-se sobre o processo, tenha coragem, porque a essa altura é coragem, de atestar o que vem sendo dito ao longo de todos esses anos, pelas provas. Não sou eu quem diz, não é o Dr. Lauria quem diz, e não será a Andréa quem dirá. São as provas quem dizem: não houve um crime, eu não matei ninguém. Então a minha expectativa é que haja uma pessoa, que esta uma única pessoa diga isso, porque a partir do momento em que esta única pessoa disser, as que compõem a turma com ela não terão coragem de persistir com essa injustiça que eu sofro. Doutor Lauria, a gente está em abril de 2026, não é isso? A expectativa da defesa agora está nesse habeas corpus, é isso? Eu até resgatando uma pergunta de um internauta, eu sempre digo uma coisa: eu não temo o júri, eu não temo, eu confio demais no cidadão jurado. Ao longo dos meus 32 anos de advocacia criminal, eu já vivi todos os sabores que o júri pode te oferecer, e eu sempre confiei no cidadão jurado. Só que, como eu te falei, júri não é uma escolha. Júri é algo que se aplica para aqueles que o direito seleciona. No caso do Hélio Gueiros, enquanto eu tiver mecanismos jurídicos legais, porque é assim que a gente trabalha desde o início nesse processo,
eu vou tentar impugnar a hipótese dele a júri, porque eu afirmo. Esse caso me lembrou um caso que virou até falácia no Superior Tribunal Eleitoral, que disseram o cidadão foi absolvido aliás, o cidadão foi absolvido ou condenado por excesso de prova. Era uma coisa assim. Eu nunca vi alguém com tanta prova a seu favor, com tanta prova de inocência a seu favor, ser levado a júri. Em 32 anos de advocacia criminal. E perdi a conta de quantos júris já fiz. Então, enquanto eu tiver mecanismos jurídicos legais, eu vou tentar impugnar essa decisão que mandou Hélio a júri. E, numa hipótese extrema de Hélio Júri ter que sentar diante da comunidade de Belém para ser submetido ao julgamento, eu vou com todo vigor, com toda a segurança de que a sociedade vai entender definitivamente que este processo não tem um debate probatório, ele só tem a certeza de que nós estamos com um inocente sendo injustamente acusado. Eu acredito demais na inocência do Hélio e tenho certeza que o cidadão jurado vai acolher essa tese, se um dia chegarmos nisso. Bom, queria aproveitar que a gente está terminando a nossa gravação, Hélio, te deixar 2 comentários que a gente recebeu pelas redes sociais. Primeiro é do @poemeática, diz o seguinte: Hélio, eu acredito em você. O segundo comentário é do @SA29, diz: Hélio, se você for a júri mesmo, você será absolvido. Então são pessoas que acreditam em você. Eu agradeço muito a confiança e o comentário. Tá, o espaço está aberto, né, para os dois, se vocês quiserem fazer considerações finais para a gente poder encerrar. Agradeço aos dois, né, de terem esse tempo para a gente conversar, tirar essas dúvidas e esclarecer dessa forma. Hélio, se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, eu queria agradecer ao espaço feito aqui por vocês, dizer que eu estou tentando retomar a minha vida, retomar a dignidade da Renata, porque a memória dela foi muito manchada, ela nunca foi vítima de absolutamente nada, tá? Eu, graças a Deus, tenho condições, através do meu advogado, da minha família que me apoia, de estar me recuperando, de estar lutando. Tem gente que não tem essa condição e tenho a expectativa de não me tornar mais uma estatística nos erros infinitos que acontecem no nosso judiciário brasileiro. Então eu espero, reafirmo, que alguém tenha a hombridade, a coragem de analisar as provas para que eu possa ser declarado inocente, que sou, e que eu possa dar seguimento à minha vida que foi parada há 11 anos, e eu siga a minha vida e desejo muita sorte para a família da Renata, que siga dela também, tendo a certeza de que não houve um crime, porque não houve um crime. Tá, eu agradeço, muito obrigado. Eu te digo isso, a gente pode até cansar, mas desistir jamais. Eu e você estamos nessas de longas datas. Agora eu queria só fazer um comentário. Eu nem tenho por hábito, eu tenho sempre muito cuidado, eu já protagonizei grandes julgamentos aqui, Eldorado de Carajás, enfim, casos de repercussão. Eu tenho muito cuidado, eu sempre faço o debate nos autos. Eu não sou um advogado que fico levando muito para a mídia. Só que, lamentavelmente, esse caso chegou à mídia não pelo nosso lado. Então, talvez por isso hoje estejamos aqui. Porque um caso que, em tese, pode chegar a júri popular e é escancarado na mídia, então nós precisamos, lamentavelmente, levar esse debate à mídia. Eu gostaria de ter ficado como fiquei desde o início, respeitando os 4 anos de sigilo, respeitando a família da vítima, respeitando a memória da vítima, respeitando a história do Hélio, sempre falando nos autos. Só que escandalizaram esse caso. Como é que eu vou deixar o cidadão jurado, que eu não sei nem quem é, que é aquele que lê um jornal, que acessa o Instagram, que acessa qualquer outra fonte de informação de mídia, sendo bombardeado por um lado,
sem que eu possa exercitar o contraditório e a ampla defesa do Hélio nesse tribunal popular que se instalou nas redes sociais desse caso. Então, não me agrada, não é o meu perfil profissional, mas acho sim que é necessário, nesse momento, levar à sociedade um conhecimento, porque eu volto a dizer, pode ser que você, que esteja me ouvindo agora, seja um jurado sorteado numa hipótese extrema de acontecer esse júri. Então, assim como você está sendo alimentado com informações equivocadas, informações distorcidas, é importante você ouvir esse canal para você ouvir a verdade. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu tenho refletido em prova dos autos e, se for necessário mostrar, fiquem à vontade de cobrar. Então, obrigado por essa oportunidade de exercer essa defesa perante a sociedade. Obrigada, doutor Lauri. Obrigada, Hélio. Boa sorte para vocês. Bom, o nosso objetivo aqui foi dar voz, mostrar os fatos e permitir que cada pessoa forme a sua opinião sobre esse caso com base em informações verdadeiras e verificadas. Obrigada pela companhia. Até a próxima.